Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 30 de maio de 2025, uma sexta-feira, né? Um friozinho aqui em São Paulo, para dizer um friozão mesmo, né? Estamos começando mais uma mente de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Presente também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. E é o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio 18, herança dos sacerdotes e dos levitas, tá? Os sacerdotes, levitas, todo o restante da tribo de Levi, não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparada no fogo, pois esta é a sua herança. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Namanda Sude Comunai, essa é sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que o missionário Nadir Albano desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus apareça, que é o objetivo do canal, que o Senhor sempre cresça, Pai, que eu diminua, para que a tua palavra ela seja pregada em tempo e fora de tempo. Amém. Glória a Deus, né? Porque Jesus, ele tem que ser pregado, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Vamos lá? A herança do sacerdote dos levitas. Os sacerdotes, levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel, viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor preparado no fogo, pois essa é a sua herança. Não terão herança alguma entre seus compatriotas, o Senhor é a sua herança, conforme ele prometeu. Então Deus tomou os levitas para si, para cuidarem das coisas do Senhor. Então eles estavam ali auxiliando os sacerdotes, né, no templo, ali nessa época ainda era o tabernáculo, tá? Ali no tabernáculo. Então, eles não tiveram herança, mas a gente sabe, a gente já estudou um pouquinho passar, mas que depois, né, as 12 tribos dá terra para eles estarem vivendo com as suas famílias, mas herança não tiveram, tá? Quando o povo sacrificar o novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espada, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhe a primícia do trigo, do vinho. Oi, Manuel. Ai, Jesus. 18:4 diz assim: vocês terão que dar lhes a primícia do trigo, do vinho, do azeite e a primeira lã tosquida das ovelhas. Pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, ó, tá vendo? Pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Então, uma porção, né? Os levitas, por não ter parte, então, eles sempre terão a primícia ali, né? Diz assim que as primícias é dos levitas, tá? Então, igreja, isso é muito importante, aleluia, glória a Deus, né? Porque os levitas, né, eles não tiveram nação, mas Deus dá, tiveram parte nas terras, mas Deus dá a primícia para ele, em tudo ali, né? Eles têm que ser abençoados. Isso é muito importante, sabe, igreja? Porque, assim, eles não tiveram, né, posse nas terras, né? Nenhuma propriedade privada, assim, vamos dizer. Mas depois eles tiveram cidades, havia cidades ali, pastagem ao redor onde eles usavam, né? Havia cidades, tá? E pastagens ao redor dedicada ao uso dos levitas, tá? Bem como o dízimo e a parte também era dada para eles. Então, isso é muito importante, né? Deus, o cuidado deles, né? Eles não teve herança, mas eles tinham cidades depois onde eles tinham as suas pastagens ali dos seus animais. Isso é muito importante. Aleluia. Glória a Deus, né? Oh, Sharandassode Komanai. E diz assim no 6: se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, seu Deus, a semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Então, eles tinham ainda essa honra, né, ó, de poder, né, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, a semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor, né? Eles tinham essa honra ainda de ministrar, que não era para qualquer um seu sacerdote, ok? Ele receberá uma porção de alimento igual dos outros levitas, além disso, ficará com o que receber com venda dos bens da sua família. Então, igreja, né, ali
né? Como eles trabalhavam ali vamos dizer assim, eles dedicavam a Deus, mas eles também tinham a pastagem ali, a qual eles cuidavam dos seus animais ali, das suas famílias, tá bom? Vamos lá, advertência contra as práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Então, assim, era repugnante as coisas que o povo fazia. Por quê? Porque era um povo idólatra, o povo praticava, igreja, artes mágicas, espiritismo, tudo que não agradava ao Senhor, né? Esse povo de Canaã praticava, né? Eles tinham esses costumes pagãos, né? Então, assim, era muita coisa, né? Coisas que o Senhor Deus condenava. Então, Deus, ele avisa para o seu povo, não faça parte, tá? Aleluia, glória a Deus. Aí, ele vem e diz assim no 10, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime o sacrifício e que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratica adivinhações, ou se dedique à magia, ou faça preságio, ou pratique feitiçaria. Então, aquele povo praticava todo esse tipo de coisa, queimava os filhos. Igreja é terrível, tá? Você pensa uma pessoa dar seu filho, né? Coisa maligna, achando que está servindo a deuses, e servindo a deuses malignos mesmo, coisas diabólicas. Porque uma pessoa que pega seu filho e mata, achando que está servindo a Deus, não dá. De jeito nenhum, porque Deus, ele não requer. Deus, ele jamais vai pedir a vida de alguém, né? Isso é prática satânica do inimigo mesmo. Deus é vida, é amor, né? No 11. Ou faça encantamentos que seja médio, consulte os espíritas ou consulte os mortos. Então, assim, Deus, ele tem repugnância disso tudo. Então, essa é uma lista de coisas que esse povo fazia, tá? E esse povo consulta mortos, igreja. Práticas que Deus não aceita. Práticas pagãs malignas. E diz assim, me chama muita atenção que Deus, ele torna a falar. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor. Por que Deus está expulsando ele? Por causa dessas coisas malignas que eles faziam, tá? Tudo isso aquelas nações praticavam. Os cananeus, os heteus, os jebuseus, né? Os hetitas. Então, são povos pagãos mesmo, que você vai ver ali em Deuteronômio 7, vai estar lá essas 7 nações, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu até botar aqui 7, versículo 1. O profeta do Senhor. Então, igreja, a gente vê que Deus, ele adverte o povo, fala pro povo, explica pro povo, tá? Para deixar bem claro, para quando o povo de Deus mais para frente cair, Deus não, né, não vai dizer que eles eram inocentes, porque eles não eram, tá? Eles não eram inocentes. Deus sabia muito bem da maldade deles, do que eles, né, do que o coração deles como é que eu posso dizer? Estava querendo fazer. Vamos lá, o profeta do Senhor diz assim, no 14. Deixa eu só fazer outra ressalva também aqui. Você sabe que Deus, o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, o Deus que a gente serve hoje, graças a Deus por isso, né? Ele pede para mim, para você, obediência, né? Deus, ele não vai pedir coisas derassudecomanai, repugnantes, né? Como ele próprio repugna, né? Falar, não, mate seu filho, não, vai lá, os mortos vai vir. Isso é coisa de Satanás, não se esqueça. Por isso que em João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É só isso, é no nome e no sangue de Jesus, tá? Não precisa de banho, não precisa de nada, só o nome e no sangue de Jesus, ok? Vamos continuar. Deuteronômio 18, 14. As nações que vocês vão expulsar dão ouvido aos que praticam magia e adivinhações, mas a você, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Então, assim, vocês são separados. Gente, vocês são diferentes. Deus não permitiu essas coisas. Glória a Deus por isso, né? Então, vocês são diferentes, né? Deus, essas coisas não é para vocês, tá? No 15. O Senhor, o seu Deus, levará do meio de seus próprios... o Senhor, o seu Deus, levará do meio de seus próprios irmãos... O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram o Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram,
Não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Olha só. Não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Então, eles tinham, né, esse medo. No entanto, que quem vai falar é quem? Moisés, né? E não é fácil, porque, né, é bem... As coisas de Deus é santa, né? E ele sabia, né? Não, vai lá, Moisés, fala você. E Moisés vai e fala, né? Aleluia. Orabanda suremine kumanai, aleluia, Senhor, né? Deus é tremendo, né? Então, a gente vê que Moisés aqui está perto de partir já, então ele continua falando com o povo. Vamos lá. No 17, o Senhor me disse, eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na boca e ele lhe dirá tudo o que lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesma lhe pedirei conta. Então, Deus vai estar levantando o profeta. E a gente vê que depois, né, mais para frente, quantos vários profetas tem, né? Tem Amós, né? Tem Jeremias, tem Ezequiel, Alamadassou, tem vários profetas, né? E o povo de Deus, ali tem Malaquias, que é o último profeta do Velho Testamento aqui, né? E o povo... Isso aqui Moisés está avisando ao povo de antemão tudo que irá acontecer, tá? Vamos lá. Eu mesmo... Mãe, olha aqui. Olha, Um macaquinho. Eu mesmo lhe pedirei conta. Deus falando, tá? Olha só que ele fala mais no 20. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou falar em meu nome, ou em nome de outros deuses, terá que ser morto, né? Então ele tem que falar aquilo que Deus manda, porque o verdadeiro profeta é porta-voz de Deus, tá? Ele não vai falar aquilo que ele quer, e sim ele vai declarar as verdades do Senhor. Não vai fazer o bel prazer do homem, tá? Agora vamos para o 21. Mas talvez você se pergunte a si mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Aí ele diz assim, no 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com precisão e não tenham medo dele, né? Então ele diz assim, peraí, aquele profeta falou, não aconteceu, então não é, né? A gente vê que tem o profeta Micaías, né, que apanha, mas ele não, se for Deus, ele vai voltar. Se não for, né, para Acabe, né? Então, assim, e Acabe não voltou da guerra, né? Então, o profeta Micaías, né? E Jeremias também, né? Que apanhou na cara, né? Então, assim, tem muito disso. Mas Deus, igreja, ele sabe como trabalhar com o seu povo e quem é o seu, amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, tá bom? Olha, já é sexta-feira e boa semana para vocês. Bom final de semana.